Já estamos de volta com o Brasil Urgente para Campinas e também para toda a nossa região. Eu quero imagens ao vivo da Sincamp, Ney, por favor, para mostrar que ainda há causa, ainda há problemas no trânsito em Campinas, especialmente causados por essa paralisação de motoristas e cobradores. Na Moreira, Andópolis, o trânsito está fluindo, mas já com o trânsito carregado e com reflexos ali do eixo da Lix da Cunha, do túnel Joá Penteado, problemas ainda causados pelos ônibus que travaram o trânsito hoje na cidade de Campinas. Na região da Anchieta não tem problema, mas também não tem transporte público. Também não tem como carregar esse povão que precisa voltar para casa. Os pontos estão lotados. Aí a Lix da Cunha, a gente vê ali a presença da INDEC, mas ainda há trânsito bastante lento, hein? Ainda há trânsito bastante lento e dificuldade para o motorista. Faça-me o favor, hein? Eu faço um apelo aqui. A nossa equipe já está lá na Lix da Cunha, ô Vinícius? Hein? Tem condições... Quem é que está com a Karina Rica lá? Tem condições da gente mostrar a situação de momento com as nossas câmeras? Porque deu a impressão ali que o pessoal da INDEC virou a câmera, hein? Tirou a câmera da onde estava parado ali o trânsito. Deixa eu ver a nossa imagem. Quem é que está com a Karina lá? Deixa eu ver a nossa imagem aí de como é que está a situação. Ah, tem ônibus parado no meio do corredor ainda lá. É o nosso querido Marcelo Ávila, com as imagens ao vivo da Avenida Lix da Cunha. A Karina pode falar com a gente também, porque o trânsito continua muito complicado. Esse é o sentido centro. Eu não sei se a Karina tem condições de visualizar dessa posição onde ela está aí, como é que está a situação, por exemplo, nos pontos de ônibus. Nos pontos de ônibus, como é que está a situação para o motorista agora? Porque a impressão que eu tenho é que os pontos estão cheios, muita gente tentando voltar para casa e não consegue, e os ônibus aí, ó, parados, pisca-alerta ligado, ônibus travando o trânsito na Lix da Cunha, congestionamento, lentidão, impedindo outros ônibus de se aproximar. Até a rodoviária de Campinas está prejudicada, né? Até a rodoviária de Campinas está prejudicada. A Karina me ouve, Karina, boa tarde. Boa tarde, Rodrigo. Como é que tá a situação aí nos pontos? Dá para ver, tem gente esperando, tem ônibus passando, como é que tá, hein, Karina? Olha, Rodrigo, as informações da Transurc é que 57% dos ônibus deixaram de circular hoje. Nesse momento, como a gente pode ver aí nas imagens, aí na Lix da Cunha, próximo à ponte da Alberto Sarmento, já está tudo complicado. Daí para frente é o caos. Os ônibus estão parados e apenas uma das faixas está liberada para os motoristas. Por isso é preciso tomar bastante cuidado. E olha, Rodrigo, a notícia não é muito boa não, viu? Porque hoje à tarde teve uma reunião entre o sindicato e funcionários, porque a VB Transportes fez uma proposta, mas pelo que tudo indica aí, o sindicato já informou que os funcionários não aceitaram essa proposta. Ou seja, a paralisação deve continuar, por enquanto aí não tem data para o fim. A Karina Rica falando ao vivo com a gente, direto da Avenida Lix da Cunha, né, onde o Marcelo Ávila mostra imagens do trânsito ainda complicado, olha lá no ponto, ó. Na estação de transferência. Tem gente esperando no ponto e o ônibus não passa. Na pista da esquerda aqui, que é o sentido trevo da Bosch, eu não vi ônibus nenhum passando com passageiro até agora. Você viu, Marcão? Eu não vi. Você de casa viu? Não tem ônibus pro povo voltar para casa. Não tem ônibus pro povo voltar para casa. Tá difícil a situação. E aí nós ligamos agora para pedir uma fala. Agora não, faz tempo que nós ligamos, né? Ligamos na INDEC, na Secretaria de Transportes, que eu gostaria muito. Aliás, não gostaria, não. O secretário de Transporte, Sérgio Benassi, tem a obrigação de falar com a população de Campinas. Esse aqui é o único telejornal local, ao vivo, nesse horário, em que o caos está instalado na cidade. Nós ligamos lá, diz que o secretário não pode falar agora. Ah, não pode falar agora. Tem a obrigação de falar o secretário. Ou está com medo de falar o secretário? Porque o secretário é alvo aí das reivindicações. Tem gente pedindo a cabeça do secretário, tem gente pedindo para o secretário cair fora. É uma falta de habilidade desse governo. Ah, faça-me o favor, hein? O único programa de televisão ao vivo, prestando serviço à nossa sociedade, nesse momento, é o Brasil Urgente para Campinas e região. O único regional ao vivo. Pedi para falar por telefone com o pessoal da INDEC. Até agora nada. Diz que estão numa reunião lá, não podem atender a gente. Ah, faça-me o favor, hein?
Faça-me o favor, estamos aqui para prestar serviços. Não tem ônibus para o povo voltar para casa. Como é que vai fazer para esse povo? Hein? Quem é que vai dar um jeito pro povo? Precisa dar satisfação. O que é que estão fazendo pela população? Essa é a resposta que eu espero dar. A Karina confirma pra mim. Tem gente esperando no ponto e não tem ônibus passando, Karina Rica. Exatamente, Rodrigo. Olha, ainda não foi divulgada quantas pessoas foram prejudicadas com essa paralisação, mas o número de usuários por dia são de 235 mil pessoas. Ou seja, se 57% dos ônibus deixaram de circular, imagina quantas pessoas foram prejudicadas. Pelo menos metade dessas 235 mil pessoas que usam os ônibus todos os dias têm sido prejudicadas hoje e ontem. Eu acho que a gente pode fazer uma conta rápida aqui. São quantas viagens por dia? Quase 1 milhão de viagens por dia aqui em Campinas. Se não for isso, é bem próximo disso. Deve dar 800 mil, 700 mil. Se metade não funcionou, mais de 300 mil pessoas prejudicadas. Olha lá, só tem transporte do Orca funcionando, que é o transporte metropolitano, ainda assim com um ônibus lotado. Mas na Lix da Cunha eu não vi ônibus passando ali para Vila Boa Vista, não vi ônibus passando para Vila Padre Anchieta, né? Esses ônibus deveriam estar circulando aqui agora, sem contar o trânsito bloqueado agora, no sentido centro da Avenida Lix da Cunha. O pessoal da INDEC não pode falar com a gente, o secretário de Transporte não pode falar. Ah, brincadeira isso aí, hein? É uma brincadeira. Aliás, meteram fogo hoje no secretário, pelo menos num boneco do secretário, numa outra manifestação ocorrida hoje, em frente à Câmara Municipal de Campinas. Tá aí o boneco do secretário, ó. O secretário não tá dando conta, é insatisfação para tudo quanto é lado. Olha lá, botaram fogo no Sérgio Benassi, quer dizer, no boneco do Sérgio Benassi, né? Ô secretário, entre em contato aqui com a Band, secretário. O que a INDEC tá fazendo, secretário, pelo povo? Ah, brincadeira, hein? E aí o secretário, alvo dos protestos dos agentes da INDEC. Aí na quarta-feira, quando houve a ocupação da Câmara, o Movimento Passe Livre também pediu a cabeça do secretário, né? E hoje o secretário, no único programa ao vivo da televisão regional, nesse momento, prestando serviços, mostrando a situação da cidade, o secretário diz que não pode atender. Tá bom, então. Então a gente mostra a situação sem o lado da INDEC, ora bolas. Que a INDEC sequer contabilizar o número de pessoas prejudicadas conseguiu até agora. Ô falta de habilidade, hein? Nem o número de pessoas prejudicadas a INDEC conseguiu até agora contabilizar. Ah, faça-me o favor, hein? Daqui a pouquinho, o raio-x da cidade nesse dia de caos, a volta para casa, mais do que complicada, porque não tem ônibus, porque tem ônibus parados, porque a situação segue muito complicada desde as primeiras horas da manhã. Tem também a fala do povo aqui no Brasil Urgente, os passageiros prejudicados e que conversaram com as nossas equipes. Daqui a pouquinho, Andréa Marques também pode ser por telefone, viu, Vinícius? Circulando pelos pontos, para casa na sexta-feira. É sexta-feira hoje, velho. O pessoal tá voltando para casa, não tem ônibus, você imagina como é que vai ficar a confusão. A André atualiza pra gente também, circulando pelos principais pontos da cidade. Pode até conversar com o pessoal para saber o que o pessoal está sentindo. Daqui a pouquinho nós vamos falar mais sobre isso. Você que está do outro lado, preste atenção, porque se você anda precisando renovar a sua sala, o Brasil Urgente dá um jeito com o concurso Cantinho Marabras, só aqui no Brasil Urgente, hein? Nesse mês de agosto, vamos sortear móveis para a sua sala. Gostou da ideia? Tá afim de participar? Então liga pra gente. 9685-1010, digite 3 para o Brasil Urgente, 3 para participar e responda. Por que no mês do Dia dos Pais ele merece ganhar prêmios da Marabras? A melhor resposta ganha uma super estante e uma poltrona do papai. A melhor resposta ganha uma super estante e uma poltrona do papai. Anotou? Tá afim de participar? Então liga pra gente todo mês o Cantinho Marabras, dá uma nova aparência à sua casa, aproveite, renove a sua casa com a Marabras. Lojas Marabras, preço menor, ninguém faz. 9685-1010 é o nosso Ligue Band, eu estou esperando a sua participação. Olha, uma mulher de 70 anos foi presa em Campinas depois de ser flagrada com maconha escondida na casa onde morava com a filha. Ontem já teve uma apreensão grande de maconha, hein? Aqui em Campinas, mais de 100 quilos de maconha. Hoje, mais droga apreendida.
Esse aí que é o caso da vovó do tráfico, ô Vinícius? 70 anos em envolvimento com o tráfico, pelo menos segundo a polícia, né? Alícia Manjavac acompanhando esse caso. Tem mais detalhes. Alô, Alícia, boa tarde. Boa tarde, Rodrigo. Ontem nós mostramos aqui no Brasil Urgente que a equipe de investigadores de Hortolândia descobriu que traficantes estavam comprando drogas do Paraguai, guardando no Jardim Santa Mônica, em Campinas, para depois distribuir em Hortolândia e região. Na primeira casa que eles foram, apreenderam mais de 140 quilos de maconha. Com a certeza de que tinha mais entorpecente no bairro, os policiais não descansaram. Depois de receber uma denúncia anônima, eles voltaram para Campinas e no fim do dia descobriram outra casa onde também havia maconha guardada. Desta vez, tudo estava na caçamba e no banco traseiro de uma caminhonete. Quase 300 quilos de maconha. Agora, Rodrigo, o que chama a atenção nesse caso é que o veículo estava na garagem da casa de uma idosa, Nadir Maria Santaella, de 70 anos. Inicialmente, ela disse aos policiais que não sabia de quem era o carro, mas depois acabou entrando em contradição. Os investigadores acreditam que toda essa droga encontrada pertencia à filha da idosa, que não foi encontrada. Dona Nair Maria Santaella, Rodrigo, foi detida, levada à delegacia de Hortolândia, passou a noite na cadeia e deve ser encaminhada à penitenciária feminina de Paulínia. Rodrigo. Precisa saber se com a idade ela vai ficar presa, né? 70 anos, na nossa lei já existem alguns benefícios. Precisa saber também se ela era a dona da droga ou está tentando proteger a filha a quem os policiais acreditam pertencer a essa droga, né? Agora, 70 anos, sabendo que tem droga que destrói famílias. Ah, não, né? Não dá, gente, não dá. Olha que coisa terrível a quantidade de droga apreendida. E se tem essa mulher de 70 anos aí com droga, tem mulher mais nova se passando por boazinha, né? E enganando o povo, especialmente as crianças. Vem comigo aqui, ó. Olha a ousadia, né, dessa ação criminosa aqui em Campinas. São traficantes que procuram as escolas, onde está o seu filho, né, onde estão as nossas crianças, para vender droga para os alunos. Aqui na porta de um colégio de Campinas, a ação foi interceptada por guardas municipais e uma mulher é quem estava fazendo a distribuição de drogas, aliciando, né, as crianças, colocando as crianças próximas da droga, que pelo próprio nome já diz, é uma meleca, né, não serve para nada. Só prejudica, destrói as famílias e destrói o futuro das nossas crianças. Andréa Marques é quem tem os detalhes. Vem comigo aqui, ó. Olho na notícia. A escola estadual na região central de Campinas foi o local escolhido pelos traficantes. E foi durante a entrada e saída de alunos que a Guarda Municipal flagrou a venda de drogas. Na bolsa estavam êxtase, maconha, LSD e mais R$ 1.000 em dinheiro. No momento ela disse que era para consumo próprio, né? É o que geralmente eles sempre alegam. Mas devido à quantidade, a gente teve que trazer, né? Era uma quantidade assim, eram 55 êxtases, né? E 75 LSD, era uma quantidade considerável e foi apresentado aqui no 13º distrito. A polícia já estava monitorando Patrícia desde o ano passado, mas nas abordagens ela sempre tentava despistar os policiais. Ela já era conhecida, já tinha sido abordada pela guarnição aproximadamente uns 6 anos atrás, pela parceira. E ao estarmos na praça, a gente deparou novamente com a mesma pessoa, assim, é uma figura que já era carimbada pela guarnição, né? Presa em flagrante, ela foi levada para o 13º Distrito Policial em Campinas e depois encaminhada para a cadeia pública em Paulínia. É terrível, porque na escola tem criança, né? E as crianças ficam suscetíveis, ficam aí na mira desses traficantes. Essas drogas aí têm um altíssimo potencial, né? Tal de LSD, essas drogas sintéticas, né, e que, além de tudo, provocam um mal desgraçado à saúde dos usuários. E viciam, viu? Viciam. Ou são porta de entrada para outras drogas, como o crack, como a cocaína. E são drogas de um valor elevadíssimo de consumo. Quanto é que custa aí um comprimido de êxtase, hein? Quanto é que custa aí um papel desse aí de LSD? Quanto é que custa?
50, 60 reais, né? Como é que as crianças, os jovens conseguem esse dinheiro? De repente, muitos acabam se envolvendo no crime para poder sustentar o vício. Para poder sustentar o vício. Ah, faça-me o favor, hein? Faça-me o favor. Coisa terrível. É a destruição do futuro do nosso país. As crianças são o nosso futuro, mas estão sendo destruídas. O nosso futuro está sendo destruído pela droga. Vem comigo aqui, olha. A colisão entre um carro e uma ambulância do SAMU matou um bebê de 7 meses aqui em Campinas. A família da criança diz que o motorista da viatura foi imprudente ao volante. Já o pessoal do SAMU está dizendo que não tinha cadeirinha para a criança, né? E por isso a criança foi lançada, acabou tendo ferimentos graves, não resistiu a esses ferimentos e morreu. A Ilete Zanotti conta essa história para a gente. Olho na notícia. A pequena Cecília, de 7 meses, teve morte cerebral depois de 3 dias de internação. A família tinha esperança que o estado de saúde progredisse. A bebê sofreu um trauma craniano depois de ter sido lançada para fora desse veículo. Ela estava no colo da avó, no banco da frente. O acidente aconteceu no início da noite de domingo, aqui no cruzamento da Avenida Moreiras, no Jardim do Lago. A família que havia ido ao shopping center retornava para casa quando uma ambulância do SAMU, que vinha pelo corredor de ônibus, sem nenhum tipo de sinalização, acabou passando no sinal vermelho e bateu no carro. Com o impacto, o veículo com as vítimas chegou a tombar. 4 adultos e 3 crianças ficaram feridas. A motorista, tia da garotinha que teve fratura no quadril e na costela, conta que a viatura não estava com a sirene ligada. Não vi e também não ouvi. E eu tenho visibilidade, assim, eu olho, sou até devagar no trânsito e não vi nada. A outra tia, que também está imobilizada por causa das fraturas, está inconformada. Lembro que quando eu acordei, eu sentia muita dor na coluna e não sentia as minhas pernas. E doía muito, e eu gritava, eu e a Manu, a irmãzinha da Cecília. A gente gritava, e quando eles socorreram a gente, eu perguntava se era um sonho, o que tinha acontecido, e eles falavam para nós que a gente tinha sofrido um acidente, e eu só ouvia minha irmã chamar a Cecília. Parentes e amigos estão revoltados com a atitude do motorista da ambulância do SAMU. Eles afirmam que ele não estava em atendimento a nenhuma ocorrência e o acusam de imprudente. Tem responsabilidade. Teve pessoas que presenciou, teve gente até que filmou. Tem uma senhora que mora do meu lado lá, o vizinho dela lá, ele filmou e ele falou assim que está à prova a qualquer momento. E não é só ele não, tem vários. Que ele assumisse a responsabilidade, né, que ele fosse homem de verdade, né, que falasse a verdade, doe aonde doer. E se ele quiser vir falar para nós perdoaria eles, mas que ele assumisse, fosse homem, né, e largasse mão de ser motorista, desistisse da profissão. A família sofre com a perda de Cecília e já sente falta da marca que ela deixou, o sorriso. Ela é uma das sobrinhas mais novas. E a gente tinha muito amor. É o xodó da família e o apelido dela era Menina Sorriso. Porque todas as vezes a gente olhava para ela, ela só sorria. Olha, eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado para não sair acusando ninguém aqui, mas de qualquer maneira a polícia precisa investigar essa ação dada pela família, de que houve imprudência, né, e de que a imprudência, inclusive, foi cometida pelo motorista que não estava em atendimento e que acabou ultrapassando o sinal vermelho. Né? Isso é terrível, porque é a vida de uma criança, né? A vida de uma criança. Nós procuramos a Secretaria de Saúde aqui de Campinas, que informou que aguarda o laudo da Polícia Técnica sobre os responsáveis pelo acidente entre a ambulância do SAMU e o veículo. O pessoal está dizendo que a criança eventualmente estava sem a cadeirinha, né? E que a cadeirinha poderia ter evitado o problema. Agora, o problema poderia ter sido evitado se não tivesse ultrapassado ali o sinal vermelho. Havia necessidade de ultrapassar do sinal vermelho, né? Hoje eu já vi uma conversão irregular aqui de um outro carro de serviço da Sanasa, é que eu não fotografei,
Mas tinha gente comigo que viu a mesma coisa. Saí para o almoço aqui com os colegas da Band, né? E aqui na Avenida Engenheiro Antônio Francisco de Paula Souza, simplesmente um funcionário da Sanasa fez uma conversão proibida. Com qual direito ele faz essa conversão proibida? Num local perigoso, que é o chamado Balão da Morte aqui. Sabe? É o tipo de coisa que a gente precisa ficar atento, sabe? Não é porque é viatura oficial, que é carro oficial, que tem direito de burlar a lei de trânsito. Não é assim que funciona. E não pode ser assim, senão vira uma festa, né? Não vira uma festa. No caso do SAMU, depende ainda do laudo pericial, do laudo do Instituto de Criminalística, da Polícia Científica, mas de qualquer maneira a situação é muito triste, porque a criança, né, que tem a vida perdida em mais um acidente de trânsito, o trânsito brasileiro, que mata mais do que guerra, cujas estatísticas, infelizmente, são estatísticas, olha, perturbadoras. Com certeza perturba, hein? Com certeza perturba. Nós vamos acompanhar esse caso aí para saber exatamente que rumo ele vai tomar, e aí o desabafo da família, né? Com certeza. Vem comigo aqui.